vamos calcular o limite dessa função, né? Então aqui eu tenho e elevado a x mais x, tudo isso elevado a 2 sobre x. Então nós vamos fazer o x tender para mais infinito. Para começar, vamos fazer o x tender a infinito aqui. Então aqui nós temos uma função exponencial. E agora eu vou falar um pouco do comportamento da função exponencial quando esse expoente tende a assumir valores arbitrariamente grandes. Então eu trouxe aqui o gráfico da função exponencial de base E, né, que sugere que quando o x vai para mais infinito, a exponencial de x tende ao mesmo comportamento. Então, quando x tende a assumir valores arbitrariamente grandes, espera-se o mesmo da exponencial de x. Então a exponencial de x vai para o infinito quando x tende para o infinito. Então esse limite aqui é mais infinito. Obviamente que essa parcela aqui também vai para o infinito, né? X está tendendo para o infinito. Então aqui é um x, mais infinito. Mais infinito dessa parcela com mais infinito aqui, a gente conclui que esta base aqui, estou falando em base porque eu tenho uma potência, né? Então essa base aqui ela tende para mais infinito. Agora vamos analisar onde a variável x também aparece, que é lá no expoente. E aqui é muito fácil, né? Então quando você divide um número fixo por quantidades cada vez maiores, arbitrariamente grandes, o que esperar da fração é que ela fique pequena, próxima de zero. Para simplificar isso, a gente pode dizer o seguinte: 2 sobre infinito é zero. Então o limite deste expoente, esse expoente aqui tende para zero, né? O que acontece? Você tem a base indo para o infinito e o expoente zero. Você tem aqui uma indeterminação do tipo infinito elevado a zero. É uma das 7 indeterminações, né? Você tem aqui a indeterminação infinito elevado a zero. Eu coloquei aqui como a última. E observe que das 7 indeterminações, 3 são do tipo potência. Todas as vezes que você tem uma indeterminação do tipo potência, você não pode usar a regra de L'Hopital do jeito que está aqui. Você tem que fazer manipulação, algum tipo de artifício aqui, manipular essa expressão para que você, de alguma forma, consiga chegar à indeterminação do tipo divisão, ou zero sobre zero, ou infinito sobre infinito. E a ferramenta matemática capaz de tornar uma potência em uma divisão é o logaritmo. Então a gente vai ver que com o auxílio de logaritmo é possível sair dessa indeterminação indesejada, que é do tipo potência, para uma indeterminação do tipo ou zero sobre zero ou infinito sobre infinito, que são aquelas que podem ser resolvidas pela regra de L'Hopital. Vamos fazer isso. O primeiro passo para resolver esse tipo de limite, que envolve indeterminação do tipo potência, é você dar um nome para esse limite. Vamos chamar ele de L. L de limite. L. L é o nome desse limite. Então, eu vou agora aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados. Na verdade, você poderia aplicar o logaritmo de qualquer base, mas é de praxe você aplicar o logaritmo de base E, né? O ln. Então vamos lá, aplicando o logaritmo em ambos os membros, ln de L é igual a ln do limite de e elevado a x mais x elevado a 2 sobre x. Esse limite com x tendendo para mais infinito. Pronto. Agora a gente vai mexer mais no segundo membro, né? Aqui não tem muita coisa a fazer. O ln de L. Aí a gente vai utilizar uma propriedade das funções contínuas, né? Então o logaritmo é uma função contínua. Então quando eu tenho o logaritmo neperiano do limite de uma função, isso vai ser o limite do logaritmo neperiano da função. De uma maneira mais simples, logaritmo do limite é o limite do logaritmo. Pronto, a gente pode usar essa propriedade. Então isso daqui vai ser limite do ln
Isso aqui é um procedimento padrão para esse tipo de limite. De e elevado a x mais x, vamos colocar um par de parênteses aqui, elevado a 2 sobre x, e esse x está tendendo para mais infinito. Bem, agora eu vou usar uma propriedade do logaritmo. A propriedade é essa daqui, ó. O logaritmo, ele tem esse poder de transformar operações mais sofisticadas em operações mais simples. Esta propriedade, por exemplo, permite que o logaritmo transforme uma potência em um produto. Produto é bem mais simples do que uma potência, ok? Então, o logaritmo de uma potência, esse expoente que está aqui, ele pode passar para frente do logaritmo. E é o que nós vamos fazer. Lembrando que tudo que a gente está fazendo é para sair da indeterminação do tipo potência para chegar a uma indeterminação do tipo divisão. Esta propriedade permite que a gente transforme potência em produto. Do produto para a divisão é um tapa, é rápido. Então, vamos lá. Então eu vou repetir aqui esse ln de L, apenas porque eu quero repetir mesmo. A gente poderia trabalhar apenas com o segundo membro, mas vamos lá, vou escrever os dois. X tendendo a mais infinito. E aí eu vou usar a propriedade do logaritmo. Esse expoente que está aqui, ele vai passar para frente do logaritmo multiplicando. Então vai ficar 2 sobre x vezes ln de e elevado a x mais x. Pronto. E aí, é claro que esta constante que está aparecendo aqui, ela pode passar para frente do limite, né? O que a gente vai fazer nessa etapa. Então, ln de L é igual a 2 vezes o limite de ln de e elevado a x mais x sobre x, com x tendendo para mais infinito. Chegamos ao ponto. Neste ponto aqui, a gente vai ver que a indeterminação que nós temos aqui é do tipo infinito sobre infinito. Note que o x está tendendo para infinito, então esse denominador aqui ele tem limite infinito, isso é óbvio. E o numerador é muito claro, porque a gente já viu, né, que isso daqui vai para infinito, isso daqui também. Então esse logaritmando aqui vai para infinito e o logaritmo também tem essa propriedade, né? Vamos ver o gráfico da função logarítmica. Então, quando o x, ou logaritmando, né, como queira, ele tende a assumir valores grandes, o logaritmo, embora tenha um crescimento preguiçoso, essa função aqui pode assumir valores tão grandes quanto você queira. Então, quando o x vai para infinito, o ln de x também vai para infinito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente já viu que essa soma, logo no início a gente já viu que essa soma vai para infinito. E o logaritmo de uma coisa que está indo para infinito também vai para infinito. De uma maneira grosseira, o logaritmo do infinito é infinito. Pronto. O logaritmo neperiano. Então, note a mágica. No início, tínhamos uma indeterminação do tipo infinito elevado a zero, uma indeterminação do tipo potência, indeterminação essa que não pode ser resolvida pela regra de L'Hopital. Nós usamos um artifício, que é o uso de logaritmo, sempre vai ser o uso de logaritmo nessa situação, e com o auxílio dos logaritmos, a gente chegou a uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, e agora a gente pode usar a regra de L'Hopital, derivando separadamente numerador e denominador. Então vamos fazer isso. ln de L igual a 2 vezes limite. Vamos começar derivando a parte mais fácil, o denominador. Derivada de x é 1. Agora a gente vai usar a regra da cadeia para derivar essa função composta aqui. Então a derivada do ln de x, supondo que isso daqui fosse um x, né? A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então 1 sobre o x, que no caso é e elevado a x mais x, vezes... Agora eu vou derivar essa função que aparece aqui como logaritmando. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então a derivada da exponencial é ela própria, mais a derivada de x é 1. E aqui, claro, o x está tendendo para mais infinito.
Vamos lá. Então, ln de L é igual a 2 vezes. Agora eu vou arrumar esse limite. Note que esse 1 não precisa escrever. Então, o que sobrou é e elevado a x mais 1 sobre e elevado a x mais x, com x tendendo para mais infinito. Obviamente que essa exponencial vai para infinito. Infinito mais 1, isso aqui é mais infinito. E aqui, por maior razão ainda, né, e elevado a x vai para infinito, já que x está indo para infinito. Infinito mais infinito vai dar mais infinito. Continuamos com a indeterminação. Então isso sugere que nós apliquemos novamente a regra, até que essa indeterminação desapareça. Então isso daqui vai dar 2 vezes, limite, derivando em cima vai dar e elevado a x, sobre, aqui embaixo, derivada da exponencial ela própria, mais a derivada de x é 1, com x tendendo a mais infinito. Você já deve ter percebido que a indeterminação vai continuar, mas não devemos desistir. Não devemos desistir. Então aqui, acredito que na próxima etapa ela vai embora. Então vamos ter ln de L igual a 2 vezes, limite, aqui quando a gente deriva dá ela mesma, sobre, e aqui quando a gente deriva dá a própria exponencial, mais a derivada de uma constante é zero, não precisa mais escrever, e aí chegamos ao ponto que a gente queria. Porque aqui cancela, você tem uma coisa dividida por ela mesma. Então, obviamente, quando eu divido um número por ele mesmo, sobra 1. Isso aqui é 1. E o limite de uma constante é a própria constante. Então, isso daqui vai dar 2 vezes. Então, aqui deu 1. Limite de 1 é o próprio 1. Então, isso aqui vai dar 2. Né? Observe que o nosso objetivo é calcular o limite inicial. E esse limite inicial nós chamamos de L. E o que nós calculamos até agora não foi o L. Esse 2 aqui não é o L, ele é ln de L. Ok? Então aqui tem um perigo. Então, agora sim, vamos usar a definição de logaritmo. Lembrar que existe uma base oculta aqui, que é o número e. Então, como o logaritmo de L na base e é 2, significa que o L vai ser a base elevada a esse número. Então, e ao quadrado. Então, a resposta é e ao quadrado. Então, o valor do limite dado é e ao quadrado. O número de Euler ao quadrado.